então o tema nosso de hoje, eu aproveitei para convidar a Ju, porque ela é muito fera na gestão de inovação globalmente, né? Então, ela tem um histórico muito forte em marketing e inovação. Ela vai poder falar um pouquinho da carreira. Eu vou até pedir para ela falar com a carreira. Como é minha irmã, eu já fico vendendo ela o tempo inteiro aí também, né? Mas uma super executiva para vocês que estão aí acompanhando, como a G Carbone, que está aqui acompanhando também. Mandem perguntas, tá? Podem, Roberta Prats Moreira, minha cunhada, ou seja, uma coisa familiar, viu, que tá rolando aí, beleza? Aí, ó, Ju, a G já está te elogiando aqui no Insta também, ó. Vanessa também te conheceu na época de Enora aí, muito bacana, viu, pessoal? Então, hoje o foco é aproveitar essa experiência que a Ju tem, justamente de conseguir lidar com times globalmente de forma remota, tá? De culturas diferentes. Acho que isso é uma coisa que ela é muito fera. Aproveitem para explorar isso dela também, porque não é só que ela vai falar sobre times remotos, ela sabe muito de gestão, de cultura. É uma super líder aí que alcançou mais altos da carreira aí também muito rapidamente. Ela conta um pouquinho. Fala um pouquinho, Ju, conta um pouquinho aí, como que você conseguiu crescer tão rápido aí na carreira? Como é que foi essa história e como que... Quando a gente fala de time remoto, se apresenta aí então, pessoal. Eu começar falando de carreira, vai começar falando de coronavírus, de Covid. Bom, não, depois enfim. a gente fala de Covid. Então, Chega de falar obrigada coisa pelo ruim, vamos falar coisa boa. convite. Para quem está acompanhando, faz tempo que a gente está tentando marcar e não estava conseguindo, ainda bem agora. Não está todo mundo em reclusão, então a gente consegue administrar melhor a agenda e se programar. O João Marcelo enche um pouco a minha bola aí, mas enfim, em termos de carreira, acho que sendo mulher em liderança, eu acho que você tem que acreditar que as coisas são possíveis e entender que não existe uma maneira certa e modelos certos, tomar alguns riscos, né? E tentar administrar os desafios que aparecem quando eles vão acontecendo, né? E não se sentir inibida a tomar riscos em novas posições sem saber realmente quais são os desafios que você vai enfrentar. E eu vou contar um pouquinho para vocês do meu último ano, que foi um ano bastante desafiador em termos de gestão de pessoas. E uma das razões que eu entrei na empresa foi essa, porque eu achava que era um skill que eu vinha fortalecendo ao longo dos anos, mas que eu podia ainda desenvolver mais ainda. Então, em termos de carreira, eu sou uma pessoa que fez carreira em marketing, fui trainee na Kraft, que hoje é Mondelez no Brasil, e comecei a ter mais contato com administração de times remotos, com a Unilever, baseada em São Paulo, trabalhando em projetos de inovação e renovação de portfólio para a América Latina. Então, nós tínhamos projetos no México, Argentina, Chile, Peru, todos os mercados, normalmente com os times diretos localizados no mesmo país. Então, o meu time direto estava no Brasil, mas a gente tinha que trabalhar e influenciar todos os outros times, e os times multifuncionais em outros países. Então, a gente trabalhava com plantas em diversos países, como o México, o Brasil, com todos os países que nós operávamos, nós tínhamos planta, e precisávamos aí trabalhar projeto, administrando esses times à distância. Então, o conceito que eu estou usando para trabalho remoto é justamente esse, como você administrar uma equipe que não está fisicamente junto com você, né? Eu acho que no momento a gente está extrapolando isso com outros efeitos, né, de isolamento e talvez distanciamento, não talvez, né, um real distanciamento, que fazem com que algumas coisas sejam mais difíceis, e eu vou tentar dividir com vocês algumas experiências que eu acho que podem ser transportadas também para esse ambiente. Com a Unilever, eu trabalhei em gestão de inovação para a América Latina, depois eu fui morar na Alemanha, trabalhei com a Europa. E, na verdade, essa questão de times remotos, depois da Alemanha eu tive uma passada pela Suíça, uma passada pelo México, trabalhando em posições locais. E agora, desde 2019, quando eu me juntei à Hurt, foi quando a coisa realmente se intensificou e que o desafio começou a ser grande. Por quê? Eu vim para uma posição, trabalhar como head de marketing para algumas regiões, então trabalhava com América Latina, Europa, Ásia, Oriente Médio,
com um time localizado em diversos lugares, então, e também trabalhando de forma remota, muitas vezes isolados, então eu tinha pessoas na China, no Japão, nas Filipinas, em Dubai, na Inglaterra, em Porto Rico, totalmente em localizações diferentes, culturas diferentes, time zones diferentes, e eu vim para o Canadá no final porque o meu chefe estava no Canadá, então a pessoa que eu tinha cercania e maior contato era com ele que estava aqui, né? Mas foi um desafio bastante grande, principalmente porque, diferente do que a gente está vivendo hoje, eu não conhecia essas pessoas, eu não conhecia a empresa. Então, eu tive uma dificuldade de uma construção aí de confiança e relacionamento com todas essas pessoas no primeiro momento. O que é um movimento inverso do que está acontecendo agora. A maioria das pessoas se conhece, está acostumada a trabalhar junto, já tem uma história e está no momento de transição e transformação. Então, é mais uma questão de manutenção desses relacionamentos e adaptar a maneira de trabalhar para continuar com o nível de produtividade, né, desses times de gestão, versus uma construção de um relacionamento. Nesse momento, né, pode ser que com tudo isso que está acontecendo, no futuro, em muitas áreas já como na área tecnológica, o desafio seja um desafio assim parecido com o que eu passei, de você estar num local isolada e com muitas pessoas ao redor do mundo trabalhando para você, e você precisa influenciar e liderar. Então, esse é basicamente um pouco do meu background. A partir do começo desse ano, eu transicionei de uma posição de head de marketing para todas as regiões e estou trabalhando mais focada em inovação internacional e também com todos esses países e, de novo, baseada aqui em Toronto, e sem viagens, né? Sem viagens agora pelo momento, mas sem viagens porque estou grávida e desde o final do ano eu não tenho viajado mais, o que é diferente do que foi feito ano passado. Apesar do ano passado eu estar administrando um time remoto, eu tinha uma carga de viagem de 50% para conseguir estar presente e conseguir construir esse relacionamento e essa confiança com os times. A partir desse ano, em janeiro, eu assumi uma posição nova, mais focada em inovação, trabalhando aí com o Brasil, com o México, com a China, Índia, Canadá também, com o pessoal também da Ásia que eu já trabalhava, da posição anterior, mas sem a possibilidade de viagem. Então, os desafios passaram a ser um pouco mais complicados. Bom, porque eu já conhecia as pessoas, então eu estou conseguindo fazer uma alavancagem dos meus relacionamentos, mas tem algumas coisas e alguns processos que a gente precisa prestar atenção para que eles não sejam muito demorados e morosos na tomada de decisão, principalmente quando você está fazendo à distância, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas rapidamente é esse um pouco o background. Se depois as pessoas tiverem perguntas e quiserem saber mais e tudo o que aconteceu. Muito bom. Bom, vocês viram que realmente é uma experiência muito vasta e intensa, né? E eu acho que isso aí é muita dedicação, né? Uma das coisas importantes que você falou, Ju, a gente já está com mais de 130 pessoas online aí acompanhando a gente, 120 no Zoom, 15 aqui no Insta também. Muita gente mandando aqui também, levantando a mão e tudo mais. Só falar uma coisa até, a Juliana soltou tinha mais cercania, né? Que é proximidade, ou seja, imagina a loucura que é. Quantos anos você está fora já, então, Ju? Desde 2010? Não. 2009, faz 11 anos esse ano, né? 11 anos fora, num ritmo aí. Até você tá pensando em inglês, falando em português, viu, Ju? Que dá para ver no aí é isso aí, começa, é uma loucura, né? Ou seja, Tô tentando falar tudo em português, vamos ver. É uma virada de chave enorme aí, acho que para todo mundo, né? Então, realmente é muito bom ter você ao vivo aí compartilhando essa experiência com a gente aqui. Inclusive, eu queria aproveitar, das 123 pessoas que estão no Zoom, as 13 aqui no Insta, mandem para a gente, por favor, também de onde vocês estão falando. Algumas pessoas já mandaram aqui, por exemplo, aqui falando no estado de São Paulo, Boquinhas no estado de São Paulo. O Daniel falando sobre que a irmã dele também está presente aí. Muito bacana, viu, Daniel, da Mundo City, fiquei feliz. Aqui, Mogi Guaçu, Londrina, o Moarama, cara. Putz, adoro o Moarama, o pessoal de lá. Mandar um abraço lá, o pessoal da Unipar também, que está
tá por lá fazendo esse trabalho. Ó, Henrique Sana, diretamente do Canadá também, sou de São Paulo, Monte Azul Paulista. Lindóia, cara, muito bacana ver vocês aí. Falem as áreas também que vocês trabalham, porque eu acho que olha aqui, Costa Ajuda. Brava, tem o pessoal da Costa Brava lá de Campinas, Curitiba. Muito bom vê-los aqui, sejam super bem-vindos mesmo ao nosso chat aqui. Então vamos começar a falar, Ju. A gente até estava conversando, isso aqui não é uma live, é uma masterclass, né? Então, como masterclass, vamos falar sobre. A gente quer que vocês saiam aqui com um modelinho de implantação e principalmente aproveitando a Juliana nesse nível de direção já de empresa, falar um pouquinho sobre gestão de pessoas à distância, né? Então é um pouco diferente, principalmente quando tem o fator cultural aí, como ela falou, era gente das Filipinas, Coreia, Costa Rica, ou seja, o que tem a ver um coreano com um costarriquenho, né? Ou seja, eu imagino que muito pouco. Então, como que você faz a gestão disso, um ambiente com um fator cultural ainda por cima, entrando e trazendo ainda mais resistência, muitas vezes, ou mais cooperação? E é disso que eu queria falar. Ju, o que tem de benefícios que você vê? Então, quando está trabalhando de forma remota mesmo, o que isso traz como algum ponto que é superior ao modelo de trabalhar presencialmente? O que você tem visto na sua experiência disso? Bom, vou falar um pouco de questão de gestão como empresa, né? Você vê que eu estou numa posição onde eu estou no Canadá, administrando um negócio, um time em diversos lugares. Então, a diversidade cultural eu consigo atingir diversas regiões, tendo recursos baseados em lugares diferentes, fazendo com que a gente tenha uma visão global desse negócio, né? E conseguindo sustentar esse negócio à frente. Então, o trabalho remoto possibilita isso. Você ter uma diversidade de talento trabalhando para o seu negócio e um talento relevante para o negócio que você precisa entregar, né? Então, acho que isso é o primeiro ponto. Na área de marketing, eu acho que essa diversidade possibilita muito a criatividade também, e você trazer ideias diferentes e ter acesso a isso, né? Isso porque é time então, remoto ou porque é time de multicultural? O que você acha que é o principal fator daí? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que, no fundo, a ferramenta vamos falar assim, de gestão, de ter times remotos, possibilita você, a um custo mais baixo, poder ter uma diversidade maior no seu time. E a diversidade é o que traz para você acesso a perfis diferentes de pessoas e conhecimentos diferentes, né? Que quando colocados juntos, ajudam você a um processo maior uma geração maior de criatividade, né? E de conhecimento também dos mercados que você está trabalhando. Mas então, como você faz para conduzir, por exemplo, esses workshops que você faz de criatividade, daí inovação, com times em múltiplos lugares? Você precisa reunir as pessoas ou você consegue conduzir isso à distância também? Acho que tem de diferentes maneiras de fazer. Eu acho que tem as maneiras tradicionais ainda, assim, no final, a gente acabava juntando muitas pessoas para o workshop de criatividade, no processo de ideation, né? Porque as pessoas se viam um pouco também. Era uma maneira de você conseguir juntar essas pessoas para que elas se conhecessem. Mas hoje existem muitas ferramentas no processo, por exemplo, inicial de inovação, de você fazer uma cocriação. Existem empresas trabalhando nisso e coletando ideias globais, né? Você joga uma ideia, um desafio, e muitas pessoas passam a responder esse desafio. E você tem uma coleção de ideias geradas globalmente por expertos, trendsetters. Então, você tem muitas empresas de cocriação hoje que fazem isso já globalmente. E essas outras pessoas, às vezes, trabalham nisso full time, ou as pessoas que estão fornecendo input são pessoas que trabalham como um extra, né? E trabalham também de forma remota. Então, isso é uma ferramenta incrível hoje no processo de geração de ideias que você pode acionar. Qual que você usa como ferramenta, plataforma para isso, Ju? Se a gente puder dar uma dica já, pessoal, de plataforma tecnológica.
É Zoom Nossa, mesmo? É Webex? O que que é? É videoconferência? O que que vocês usam eu acho que oficialmente diferentes na agências têm Merchants? plataformas diferentes. Tem muitas agências hoje que desenvolveram suas próprias plataformas, né? Uhum, Online. Hoje você consegue até montar uma loja online, fazer uma pesquisa com o consumidor e ter um input muito rápido em uma semana. uhum, E é uma tecnologia específica, às vezes desenvolvida por uma startup ou uma empresa. Isso na Europa você uhum, tem muito, uhum, na Ásia também. Mas dentro do time, assim, a gente andou fazendo alguns processos de ideação, onde você pode dar estímulos criativos para as pessoas, boards, as pessoas uhum, juntas e acesso através de Webex mesmo. E às vezes uhum, ferramentas compartilhadas. Você dá um estímulo, as pessoas entendem qual que é o briefing, você coloca em salas, pode ser Zoom, pode ser Webex, pessoas para trabalhar juntas, né, em uhum. diferentes localidades. Então, uma coisa que ela tem algumas, como é que fala? Alguns conceitos e modelos que você usa para criatividade, por exemplo, de você começar uma ideia, outra pessoa ir complementando. É, Isso é uma técnica que funciona muito bem online, né? Brainwriting. Rewriting, funciona super bem. E Uhum, você pode fazer isso facilmente online. Até às vezes o estímulo é melhor online, que você pode oferecer e a pessoa pode buscar uhum. para inspiração, do que você teria no estímulo, às vezes, numa sala, né? Que você tem Uhum. limitação de recursos que você pode levar. Muito bom. Então, tem muitas coisas acontecendo, tem muita startup. Uhum, A gente vive num mundo de criatividade hoje, de experimentação, com uhum. tudo que aconteceu de digital, então é muito test and learn. Ó, essa foi a Então, capa da última Harvard Business Review, até, ó, para quem não viu exato, ainda aí, ó. Como criar uma cultura de experimentação. Bom, tá ao contrário, né? Eu estou mostrando aqui, mas como exato, criar uma cultura é a capa da última Harvard Business Review. Inclusive, é legal ter um exato. caso do PagSeguro aqui no final. Muito bom É. também de transformação de cultura. Bom, comprem, Então, assinem. é importante você tomar riscos calculáveis Uhum, e decidir quais são os projetos que você vai experimentar, né, com ferramentas novas e com processos novos. E isso vale também a questão de experimentação hoje, a gente vai falar um pouco de trabalho, como inspiração para todo mundo que está tendo que se adaptar nesse momento a uma gestão de trabalho remoto, a uma mudança de rotina. uhum, Mudança é algo acontecendo todo dia. Na área de marketing, o mundo é outro. uhum, Não sei, cada ano muda tudo, as ferramentas são novas. Então, ou você vai se adaptar e vai usar outras maneiras de trazer soluções, ou você vai estar desatualizado com a realidade do negócio. E esse é um processo de inovação, né? É um uhum, processo de inovação. Você precisa testar. Algumas companhias dentro da estratégia têm uma abertura a um risco maior e uhum, decidem que isso, talvez a liderança em diversas áreas faça parte do seu DNA e vão apostar um pouco mais nisso, e outras precisam separar um investimento, um tempo, determinar quais projetos elas vão aprender com isso. E essa nessa cultura de experimentação e aprendizado, a gente transfere também agora para o trabalho remoto. Não uhum, existe maneira certa, porque as coisas, a partir do momento que você tem um nível grande de incerteza, é o que acontece hoje no mundo, né, em uhum, relação a como você administra as mídias, no processo de geração de ideias. uhum, Você tem um nível alto de incerteza, você está no processo de transição, como estamos passando agora com a gestão de trabalho, os trabalhos, as pessoas trabalhando mais de casa, você precisa experimentar coisas. Então, a gente vai falar um pouco aqui de por que é bom e algumas dicas práticas que eu tenho aplicado, que o João Marcelo tem aplicado, que eu tenho conversado com várias pessoas que funcionam nesse momento que a gente está passando, mas cada uhum, um vai ter que experimentar coisas e ver se as coisas funcionam para si mesmo e uhum, tomar alguns riscos, né? E saber uhum, que o erro é parte do aprendizado e do crescimento. uhum. E só assim você vai conseguir chegar num lugar diferente. Se você seguir fazendo as coisas do mesmo jeito, a única coisa que a gente pode falar é que realmente, se você seguir fazendo tudo igual você fazia quando você estava no escritório, não Uhum, vai funcionar, né? Porque as coisas uhum. mudaram. Então, tem uma pergunta até do Uriel Carbone, aqui diretamente da Suíça até. Ju, você tem observado uma diferença na demanda dos times remotos como consequência do isolamento social? O que vocês têm feito para suprir isso? Ou seja, justamente essa questão de isolamento social,
dentro do negócio de vocês, da Hershey's e de uma operação global aí que você lidera também, na operação de mate, no caso. Deixa eu ver se eu entendi direito. O que eu tenho feito para suprir a questão de o isolamento distanciamento social. E o isolamento social? Eu acho que essa é a principal questão do momento, né, gente? Porque nós somos seres sociáveis. Então, o que está acontecendo agora vai contra isso. Mas eu acho que nós temos muitas ferramentas que podem criar novos rituais. Então, estava conversando hoje com a minha cunhada e ela falou que vai ter um happy hour da empresa no final do dia. Então, se você sente que para a sua equipe é importante a questão da sociabilidade, da conexão, se isso já foi construído, como você consegue transportar alguns desses rituais e da conexão entre os integrantes desse time para uma vida virtual. E isso pode virar uma experimentação. Então, desde um happy hour, se você está comendo sozinho na sua mesa, por que você não faz uma ligação para alguém, entendeu? Tanto na questão dos breaks, né, para garantir que você está conectado com as pessoas ainda dentro do escritório, e na questão da gestão e do dia a dia, eu particularmente acho que faz uma diferença incrível o uso do vídeo versus o uso do não vídeo. Então, boa dica, bom ponto aí. As pessoas falam como se fosse a mesma coisa, não vamos fazer um ou outro, mas na verdade o vídeo muda muito. Não é. Né? Então, eu acho que isso exige disciplina também, né? Porque a partir do momento que você está trabalhando de casa, às vezes você está de pijama trabalhando de casa, e aí você não quer aparecer num vídeo, você acaba fazendo uma ligação. E não tem problema no dia a dia, para você ter uma comunicação rápida, você fazer uma comunicação por mensagem, ou fazer uma comunicação por telefone, por um áudio. Não, isso não é questão. Mas eu acho que é importante, principalmente nesse momento agora, que todo mundo está tendo uma mudança drástica nos hábitos e não está se vendo mais, e isso tem um impacto grande dentro da conexão dos times, que as pessoas se esforcem e tenham disciplina para tentar pelo menos uma vez por semana se verem por vídeo, né? Que seja numa reunião entre você e uma pessoa do seu time, e entre o time também. E isso é uma das práticas que estão sendo aplicadas. Se você ler todo o conteúdo que está sendo compartilhado hoje, fala-se muito do vídeo, porque faz muita diferença. Eu trabalhei 1 ano, uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu entrei na Hershey's foi... Eu saí de um modelo bem tradicional no México, fiquei 2 anos no México, trabalhando na Heineken, num modelo bem tradicional que todo mundo é para o escritório. Isso no México, tá, gente? Em outros lugares do mundo é diferente a empresa, mas lá... Todos iam para o escritório todos os dias, a gente estava começando a implementar um modelo de um home office uma vez por semana, e as pessoas se viam muito, e as coisas aconteciam em reuniões, né? E quando eu entrei nessa posição, a gente tinha que fazer as coisas acontecerem em outras reuniões. E devido à diferença de time zones, eu tinha muita reunião 7 da manhã, 6 da manhã, ou 10, 11 da noite. Esses eram os horários, e o que aconteceu é que as pessoas entraram muito nesse loop de fazer reunião só falado, entendeu? Sem vídeo. E isso começa assim, se você não tem a possibilidade de viajar e encontrar as pessoas, isso cria um distanciamento, o isolamento das pessoas que talvez não estejam trabalhando de um escritório. Então, agora, o que eu estou vendo uma movimentação bem grande por aqui, que mesmo essas pessoas que eu já trabalhava, que já estavam acostumadas, todo mundo tem feito um esforço maior de vídeo. Para manter as conexões e para que as pessoas se vejam, para que as pessoas sintam um pouco mais também de confiança dentro das coisas que estão sendo faladas. E vejam que o outro lado está bem, né? Principalmente como liderança, é importante você passar essa segurança, que tem uma direção para onde se está indo, e eu acho que você ver a cara da pessoa ajuda bastante nesse sentido. Não sei se eu respondi. Você respondeu, e o Uriel até falou que o som aí do Insta sumiu. Eu acho que é uma questão de conexão, viu, Ju? Eu vou passar aqui pro pessoal que está no Insta. Eu vou entrar de novo. Eu vou mandar o link pelo... tinha saído? Tá. Então, enquanto isso, pessoal, a gente está com mais de 50 pessoas aqui no Zoom. Então, a Juliana acabou revisitando algumas dicas aqui que ela deu. Uma delas foi justamente a questão de usar o vídeo versus não vídeo, inclusive que as pessoas estão fazendo agora a happy hour online, né?
Você até mencionou aqui, falou, minha cunhada, né? Minha cunhada é minha esposa, que estava aqui, antes a gente estava batendo um papo de família aqui via Zoom, aqui, aproveitando a conexão, inclusive. E é isso aí, ó, vai fazer um happy hour. Eu vou fazer com a minha turma, quem tiver aí da Confraria do Empreendedor também, meu grupo, a gente vai ter um happy hour também online amanhã. É a forma que tem, né, gente? Hoje a gente tem que conseguir realmente Mas acho que conciliar. pode ser divertido, né? Por exemplo, ó, eu tô mandando request para você no Insta, não sei se você tá recebendo aí. Dá uma olhada. Vamos ver aqui, vou olhar aqui. Tá aqui sim. Pronto. Bom, que caiu agora. Voltamos. Pronto, vamos lá. Eu acho que pode ser muito divertido, entendeu? Você pensar que você vai marcar um cafezinho, você vai trabalhar 1 hora, 2 horas, vai marcar um cafezinho online. Ou, por exemplo, nesse momento, as minhas amigas da faculdade que moram cada uma em um lugar, vamos fazer um encontro, um happy hour no Zoom, entendeu? Então, essas coisas estão acontecendo e eu acho que muitas pessoas que talvez não estavam se conectando tanto ou conversando, podem agora conversar até mais, né? O Ju tem um aplicativo novo que chama House Party. Eu coloquei já o pessoal no chat ali, House Party, que ele pega e divide a câmera em até 8 pessoas e fica uma tela assim, só do celular com 8 pessoas. Dê uma olhada nos aplicativos aí, é uma coisa nova mesmo, e o pessoal tem usado isso bastante para fazer encontro de galera, por isso chama House Party, não é uma ferramenta corporativa como o Zoom, ou Webex, como você estava falando, Webex, e por isso mesmo que isso aí já está trazendo uma outra tendência das pessoas usarem isso de uma forma não corporativa. Deixa eu pegar aqui a pergunta da Ana Carolina Velasco. Qual a periodicidade de reuniões com o time todo, individual? Sinto que eles querem fazer reuniões individuais e consomem muito tempo. Prefiro rodar assuntos com todos juntos. Ó, bela pergunta, viu, Carol? Bela pergunta. E aí, frequência? Eu acho assim, o meu direcionamento é o seguinte, no momento de transição, melhor comunicar mais do que menos, tá? Então, o que eu tenho conversado com as pessoas é também que muita gente fica um pouco sobrecarregado com o nível de calls, né? Na primeira semana em casa. Eu estava conversando com o time do Brasil, o time do México, eles estavam realmente falando isso. Nossa, agora eu estou o dia inteiro em call. Então, eu acho que no primeiro... Então, assim, vamos separar as coisas. Primeiro momento, intensifique a comunicação. Mas acho que uma coisa muito importante é você fazer um kick-off com o seu time da nova maneira de trabalhar. Então, junte seu time todo e converse. Olha, mudou, né? Como nós vamos começar? Vamos fazer uma reunião semanal com todos e vamos discutir todos os temas. E talvez, se você está muito sobrecarregado, eu vou focar nessa pessoa e nesse tal projeto para dar uma assistência um pouco mais direta nesse primeiro momento. Ou vamos fazer uma reunião com todos nesse momento. São ideias, tá, gente? O kickoff, eu faria uma recomendação muito forte de você fazer um kickoff e estabelecer qual vai ser a maneira de trabalhar desse time. Desde o time todo se conectar, quanto como você vai se comunicar com o seu time direto, né? Nossa, super dica. Fazer um kickoff, não é que continua, agora a gente está online, né? Precisa, agora é um outro jeito. Mudou. Reconhecer, gente, reconhecer. Vamos lá, vamos juntar. Mudou, tá? Mudou. As minhas ideias de fazer daqui para frente são as seguintes. Vamos trabalhar, vamos fazer uma reunião de time por semana, vamos seguir fazendo nossos one-on-ones ou não, vamos fazer um one-on-one a cada 2 semanas. Eu estou disponível o dia inteiro ou não estou disponível o dia inteiro. Eu prefiro que vocês falem comigo por WhatsApp, eu prefiro que vocês falem comigo por e-mail. Vocês têm um acesso mais fácil a mim dessa maneira. Eu como de tal a tal horário. Esse é um horário bom para vocês falarem comigo, ou isso não é um horário bom para vocês falarem comigo. Então, como gestor, eu acho que é importante você estabelecer um framework e as fronteiras, tá? E dar um direcionamento para o time nesse kickoff de como você está vendo a situação. E aí você vai começar, né? Você pode fazer muitas reuniões e chegar à conclusão que você não está sendo tão produtivo dessa maneira, e na semana 2 você vai ajustar, e você vai conversar com o seu time de novo e vai falar, gente, olha, a gente tentou essas coisas essa semana, realmente precisa ser ajustado nesse momento esse modelo de gestão. Então, isso é bem importante. Primeiro, kickoff.
Segunda coisa é dar uma mapeada no seu time, quais são as pessoas que você acredita, como assumption, que precisam de um maior monitoramento e pessoas que precisam de menor monitoramento. Bom ponto, Ju. Não é Para tratar estabelecer... todo mundo do mesmo jeito. Tem gente que vai melhor e a gente precisa de um acompanhamento mais de perto, não é isso? Exato, exato. Dentro dessa reunião de kickoff, e também talvez você faça uma reunião direta com cada integrante do seu time, você pode estabelecer quais são as suas metas, né, naquela semana. E você pode testar, se você não tem uma clareza ainda de quem precisa de maior direcionamento ou menor, ou quais são as pessoas mais disciplinadas versus a menos, mede a produtividade dessas pessoas durante essa semana, né, dentro da maneira que vocês estão trabalhando. E através das metas que você estipulou. Mas você precisa ter uma base, porque eu acho que o principal desafio então, assim, desde você, um novo ambiente, um novo processo, existem novas fronteiras, você não está, as pessoas, a maioria, vamos dizer assim, não estão 100% em home office sem nenhuma interrupção, 100% produtivas, porque tem famílias e tem outras coisas acontecendo nesse momento, então é importante mesmo estabelecer as regras do jogo como gestor e começar através de metas claras. Olha, a nossa meta dessa semana é essa e a gente vai ter uma reunião de time e vamos ver se funciona com a reunião de time. Se não funcionar, eu vi que eu preciso de maior direcionamento para algumas pessoas, porque as coisas não estão avançando como eu esperava dentro das metas que eu estabeleci, e eu vou começar aí a fazer reuniões mais específicas com algumas pessoas para revisão de conteúdo, né? Então, essa é uma parte de, vamos ver, governança, de como você vai administrar a agenda, como vai administrar a reunião do seu time. Mas a regra em geral, quando você está começando o momento de transição, principalmente com pessoas à distância e isolamento, é você intensificar a comunicação. Então, você dá um direcionamento. Então, se você não quer ficar o tempo todo em reuniões e em calls, você pode estabelecer um direcionamento através de e-mails, né? Dentro do que você e formalizar isso dentro do que você está esperando para que as pessoas consigam entregar dentro do esperado. Vamos lá, Ju, você acha que você já começou com a gente centralizou agora aqui, 165 pessoas aqui estão acompanhando a Masterclass, e aí você deu uma dica muito boa agora de fazer um kickoff e o roteiro, né, do que tem nesse kickoff. Acho que isso aí foi sensacional, assim, já, porque eu acho que muita gente entra nesse modo novo aí sem deixar claro uma nova forma de acompanhar. Mandar um abraço aqui, ó, para o Edgar, acompanhando a gente de Santos, a Kelly de Ribeirão Preto, a Priscila de São José do Rio Preto, o Luiz Eduardo de Santa Catarina, também de Uruçanga. Muito bem-vindos aí a todos também que estão entrando agora, se juntando a gente. Quais as dificuldades que você tem visto, então, para a liderança? Vamos seguir nessa parte de como gerenciar os times remotos, então. Ju, fala um pouquinho sobre confiança. Eu tenho visto muito essa questão, porque o pessoal não está acostumado, né? Os supervisores, eu estava falando com um cliente meu ontem mesmo, são 400 coordenadores, né, e supervisores, ou seja, a primeira camada de liderança, frontline leaders. E eles têm justamente é um líder mais da operação, tem essa demanda de acompanhar muito de perto, né? Ele quer ver as pessoas fazendo as coisas e isso o deixa mais seguro, né? Fala para mim um pouquinho o que você acha, então, em termos de ferramentas ou como que você trabalha essa questão da confiança no time que está à distância, ainda mais você lidando com culturas diferentes, que muitas vezes devem ver você como brasileira, mulher, com todos os preconceitos carregando contra esse ponto também. Como você lida com essa questão de confiança junto às pessoas do time remoto? Bom, confiança, eu acho que um dos principais desafios quando você inicia remotamente é a construção de confiança. Por isso que eu estava mencionando no começo que eu fazia uma posição remota, trabalhava, mas eu tinha que viajar 50%, né? Também para eu ter um engajamento com os times e garantir que as pessoas me conheciam. Porque a confiança é construída através de uma coerência, né? Principalmente do que você vê e do que você faz. E quando você está muitas vezes online, as pessoas não estão vendo, né? Ou não estão usando o recurso delas de inteligência emocional para associar se realmente o que você está fazendo é o que você está falando, se você está sendo verdadeiro. Esse é um desafio.
No caso dessa situação agora, eu acho que é um caminho um pouco inverso do que ocorria. Eu entrei numa empresa em que eu não conhecia ninguém, eu tinha que construir isso, né? Aqui as pessoas já se conhecem e é uma questão de confiança relacionada ao ambiente. Então, a primeira coisa é para gestor e empregado. A gente precisa ter uma mudança grande quando você fala de um ambiente de home office, em que você entende como produtividade, tá? Então, tem que desassociar horas trabalhadas a produtividade e resultado. E eu acho que isso é muito importante. Precisa ter uma mudança de mindset nesse sentido. Então, você trabalhar 10 horas por dia não significa que você está entregando e você é produtivo dentro das metas que foram estabelecidas para você, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, o gestor precisa ter consciência disso, né? E a função do gestor é estabelecer quais são as metas, né? E sobre o que essa pessoa vai ser medida, né? Então, isso precisa estar muito claro. Por isso que é importante ter um kick-off, por isso que é importante você estabelecer as regras desde o princípio, estabelecer o que você está o que você está esperando, porque isso vai acelerar o processo de confiança nesse novo ambiente, que é um ambiente novo, tá? Então, primeira coisa, desassocie produtividade de horas trabalhadas e foque no resultado, estabelecendo sempre claramente as suas metas desde o princípio, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa se você... É importante para o gestor, você normalmente no seu dia a dia, você tem ferramentas de monitoramento, né? Só que às vezes você vai lá no corredor e chama, ô fulano, vem aqui, tá pronto? Você vê a pessoa fazendo. E isso às vezes é parte do seu monitoramento. Então, uma coisa que eu aprendi, e é uma ferramenta prática, eu queria dividir, porque eu morei 8 anos na Alemanha e na Suíça, né? Trabalhei com muitos alemães e estudei em escola alemã, como pequena, então tenho algumas... Me identifico em alguns aspectos na questão de estrutura. E eu tinha uma ferramenta que a nossa chefe lá na Suíça usava, que é uma ferramenta que eu tenho aplicado tanto na operação no dia a dia, quanto me funcionou muito bem agora trabalhando em ambientes remotos. É você criar um activity log, vamos dizer assim, tá? O que a gente tinha era um Excel simples, que eu preenchia e meu time direto preenchia. Toda sexta-feira era um arquivo compartilhado e que você colocava quais foram os seus highlights da semana, em termos dos seus projetos. O que você avançou, quais foram os seus resultados, nos seus principais projetos e nas metas estabelecidas, da semana que passou, e quais são as suas prioridades, os seus highlights da próxima semana. E toda semana isso era atualizado, né? Por exemplo, no primeiro caso, no meu time que eu estava administrando agora, no começo a gente fazia toda semana, e aí nós tínhamos a reunião de time na semana seguinte, e a gente usava o mesmo arquivo de base para revisitar as prioridades do time para aquela semana, né? A gente fazia normalmente isso, sexta-feira eles me enviavam, eu dava uma lida, fazia um planejamento da semana, via se as coisas estavam on track ou não. Eu também compartilhava com eles as coisas que tinham andado do meu lado, e também coisas de agenda, por exemplo, se eu ia estar de férias, se eu não ia estar de férias, se eu tinha alguma viagem, para que eles entendessem onde eu ia estar naquele momento. E na outra semana, a gente discutia como time. No começo a gente fazia isso toda semana, depois de um tempo a gente começou a fazer a cada 2 semanas. E a gente atualizava as atividades a cada semana. E tem um pouco, uma correlação com o processo ontem que a gente falou de gestão ágil e de sprint, né, Mar? Tá. É você Só ter mencionando claro... aí, você está falando sobre a Masterclass, que quem se inscreveu no link vai receber também. Ontem a gente falou sobre a nova MP 927, justamente com novas diretrizes aí para as empresas e trabalhadores sobre trabalho remoto, o Dr. Volney Ferreira, e a gente também falou sobre ferramentas de gestão ágil, né, Ju, que você está até mencionando que é uma das ferramentas ágeis, justamente esse negócio de check-in, check-out, e tem a ver inclusive esse link está aí, pessoal, esse bit.ly/EnoraAgil, se inscrevam ali também, que é uma forma de vocês terem acesso às ferramentas também de gestão ágil que a gente está disponibilizando, ou quem que tiver interesse para a gente apresentar alguma coisa junto ao time aí, a gente fala, então é só passar no QR Code aí, se inscrever, que a gente manda ferramentas também. Desculpa, Ju, manda bala aí. Não, então se a gente tiver que focar em dicas práticas, eu acho, primeiro, faça o kickoff para você que o seu time tenha clareza e estabeleça suas metas e a maneira de trabalhar. Segundo,
como gestor e como empregador. Trabalhe focado no resultado e nessas metas que foram estabelecidas e pedidas, versus número de horas, e tente focar nisso, nas tarefas. Eu acho que isso também faz com que a pessoa tenha uma motivação intrínseca relacionada à autoeficácia. A pessoa que tem metas claras e vê avanço, o risco de se desviar do foco é muito menor, né? E você cria uma ferramenta, que pode ser um Excel simples, hoje tem outras ferramentas online, acho que o João Marcelo, o Renato aí tem diversas ferramentas que podem dividir, para você conseguir ter clareza se o seu time está caminhando na direção correta. Então, no meu caso, eu uso um Excel simples, cada pessoa que é o reporte direto tem um folder nesse Excel, e a gente tem lá Highlights of the Week, Highlights of the Next Week, e eles atualizam isso, fomentam isso toda semana, e na reunião de equipe semanal a gente revisa e dá uma discussão e discute, todos ficam sabendo o que os outros estão fazendo, têm acesso a essa informação, porque essa é uma questão de isolamento também, a gente pensa às vezes isolamento gestor e equipe, mas a gente esquece do isolamento entre a equipe, né? Porque é importante como gestor que as pessoas se falem e saibam o que elas estão fazendo. E uma coisa que eu observava muito é que as pessoas não se falavam. Então, esse tipo de ferramenta garante que os outros membros do time tenham acesso à informação também dos outros, né? E saibam quando precisam consultar. É diferente quando você põe todo mundo no escritório sentado um ao lado do outro e você vê o que o outro está fazendo, vê com quem aquela pessoa está tendo reuniões e tudo mais. Nesse caso, você precisa criar um mecanismo de facilitação para facilitar essa comunicação entre o time também. Então, são essas três coisas. Acho que faça um kick-off, estabeleça as metas claras e ways of working. Segundo, dissocie produtividade de horas trabalhadas e trabalhe por metas e resultados. E terceiro, crie uma ferramenta que te ajude a entender e monitorar se as atividades estão caminhando na direção que você colocou para a equipe. E, Ju, só uma dúvida. Você fala bastante sobre comunicar bastante, né? Ter canais diferentes e tal. Qual que é o canal que vocês acabam utilizando principalmente para comunicação com as pessoas, no caso? Ou seja, você faz um contato principalmente via WhatsApp ou tem uma rede da empresa que você utiliza, né? Alguns clientes meus estão utilizando Teams, outros estão utilizando, que é da Microsoft, outros estão utilizando o Workplace, que é do Facebook. Tem outras ferramentas também, como Slack, que é um que a gente usa na Enora e muitas startups utilizam. Qual que você utiliza ou se é o WhatsApp mesmo, só para saber se o pessoal está indo no mesmo caminho? Depende. Por exemplo, o WhatsApp não funciona, você não consegue falar por WhatsApp, por exemplo, em Dubai, na China, né? As pessoas não recebem. Boa. Não tinha parado para pensar nisso. Tudo bem. Eu acho assim, depende. Por exemplo, a Heineken é uma empresa muito grande no México, uma operação muito grande, com muitas plantas, divididas em tudo. Eles tinham desde uma rede social, um Facebook corporativo, onde as coisas eram compartilhadas, não só no nível nacional como global, então announcements e garantir que todos estivessem alinhados, a comunicação era feita aí, assim como dividir best practice e tudo mais. E no dia a dia era muito WhatsApp, né? Assim como no Brasil, as coisas são feitas muito pelo WhatsApp. É diferente na Europa, é diferente aqui também. Eu normalmente utilizo o e-mail para formalização, né, em minuta. A gente usa muito o Webex, mas no momento o Webex está migrando para Teams, porque o Teams é uma ferramenta que funciona muito melhor em celular. Então, o Teams ele serve como um sistema de mensagens, assim como o WhatsApp. A gente consegue, dentro da empresa, dividir conteúdo, armazenar conteúdo, mas também fazer uma mensagem rápida acontecer. Então, está migrando muita coisa para Teams. O WhatsApp segue também como uma forma de comunicação rápida com alguns países, né? Eles usam também sistema de mensagem, na China eles usam WeChat, na Coreia eles usam, chama Kakao. Então, cada país tem o seu, porque a gente vê que essa comunicação por mensagem no sistema análogo ao WhatsApp funciona muito bem no dia a dia, né? Para você ganhar velocidade.
E se você precisa de armazenamento de informação, gerenciamento, por exemplo, de alguns projetos grandes, internacionais, o Teams faz com que isso seja possível, entendeu? Além de fazer o vídeo call, além de ter a possibilidade da mensagem, você pode armazenar conteúdo também dos projetos. Boa. Isso facilita bastante a agilidade no processo de compartilhamento de informação. Uhum. Muito bom. Então, isso já é uma dica interessante aí, porque já mostra como que é feito. Né? Eu gostei que você colocou formalização, né? Essa questão dos países eu não tinha parado para pensar, porque a gente está muito acostumado no Brasil, zap zap daqui, zap zap dali. Sinceramente, tem ajudado a se perder também muito, porque tem muita informação, né? Então, ele está competindo com o grupo da família, com o grupo de... Eu hoje mesmo eu comecei o Workplace aí para testar, que é do Facebook, né? Também você já chegou a ver, O não? Workplace é o que usava na Heineken. O que você acha? Acho bom. Eu acho que era globalmente o sistema usado. Acho que a Raquel até comentou isso outro dia na live que você fez com ela. É um ela sistema falou. usado, mas ele é usado de forma corporativa. Porque tem a ver também com passar emoções, experiências, tangibilizar, né? Por cara das pessoas, autenticidade no conteúdo. E muitas vezes você não consegue fazer você não vai fazer isso por e-mail, né? Você não consegue transmitir um vídeo. Então, o Workplace começa a te dar essas ferramentas para você interagir com a sua companhia em geral de uma maneira mais engajada. Assim. Ju, deixa eu pedir um ponto aí que eu acho que vai ser bem interessante para o pessoal. A gente ainda mantém aí, está com 160 pessoas que estão acompanhando a gente. Eu acho que é uma coisa que você, te conhecendo, é muito craque mesmo, principalmente pela sua experiência suíça aí, conseguiu ganhar vantagem nisso. Eu uso até em sala de aula, os exemplos que você me deu, com relação à condução de reuniões, tá? Conta um pouquinho até como que foi, né? Chegar brasileira, né, nesse ambiente alemão, suíço aí para reuniões, qual que é a grande diferença? O que é um bom acompanhamento de reuniões aqui e nesses países? E fala um pouquinho sobre a parte remota, de dicas aí para as pessoas também conduzirem, já que esse é o nosso tema, mas fala de presencial também, porque eu acho que são dicas valiosíssimas de produtividade que pode ajudar o pessoal. Eu acho que até o mundo hoje do home office, o mundo virtual, tem a ver com um pouco da dinâmica, vamos ver, de como um suíço e um alemão administram a agenda, né? E tem gente aí que eu vi que logou, não sei se o Uriel ainda está lá aí, mas enfim, eu acho que a diferença principal que eu sinto, e eu tive um choque muito grande, porque eu fiquei 8 anos lá e depois mudei para o México, e acho que mexicano gosta de fazer mais reunião que brasileiro, assim. Gosta de se encontrar e conversar, né? Então, aqueles atrasos de agenda grandes, assim, que as pessoas são mais sociáveis, né? Eu acho que a principal diferença, e você vai ver isso aqui no Canadá também, nos Estados Unidos, você tem culturas que são mais focadas na atividade e culturas que são mais focadas no relacionamento, tá? Isso é uma vertente que normalmente quando você vai olhar a cultura e quando você vai falar de adaptação social, né, e vai avaliar onde você está para você se adaptar, uma coisa que é uma vertente que você analisa. Então, você vê países como a Alemanha, como a Suíça, como até o Canadá, muito focados na atividade, enquanto o Brasil e o México estão muito focados no relacionamento, né? Tá. Então, as pessoas entram na reunião, às vezes, para se ver mesmo, as pessoas ficam felizes de se encontrar, né? E querem conversar e fazer um catch-up. E a diferença é que lá não, você entra numa reunião, meu tempo é precioso, no Canadá aqui é muito parecido, pelo menos onde eu trabalho, meu tempo é precioso, esse é o objetivo da reunião, essa é a agenda, e você segue, e começa no horário e termina no horário. E se não terminaram os temas, se você, como líder da reunião, não foi eficiente em preparar o material ou em garantir que as discussões terminassem, o tema que não foi discutido, ele fica para a próxima reunião, porque as pessoas levantam e vão embora. Então, na Suíça, dá 10 minutos antes de acabar, eles começam a fechar o caderno, e porque eles têm outra reunião, e a pontualidade é um valor, né? É um valor relacionado à confiança. Você confia nas pessoas se elas são pontuais. Se elas não são, você não confia. Falta de pontualidade é falta de respeito. Então... Opa, atenção. Breaking news. Breaking news, ou seja, a confiança
Nesses países, justamente, se faz no horário, né? Para esses países e tal. Senão você não é de confiança. Muito interessante. Não, é verdade, mas é verdade. Você, como estrangeiro, você precisa seguir essas regras também, porque são os rituais, né? São as coisas. E aí, brasileiro entra na regra. Isso é importante falar. Ou seja, aí entra na regra. Você se conduzir. Você me falou uma vez, por exemplo, se você é quem está conduzindo a reunião, você tem que chegar pelo menos 10 minutos antes, senão você já está atrasado. Exato, porque começa no horário. Se a reunião é para começar às 3, começa às 3. Então, se você tem que preparar tudo, você tem que chegar 5 minutos antes. Não adianta falar, não, deixa eu colocar o equipamento aqui. Não, já é para estar colocado. Não. Porque senão você perde tempo, porque o que vai acontecer é que dá 5 minutos antes de acabar a sua reunião, você teve 1 hora, as pessoas realmente se levantam e elas vão para outro lugar, entendeu? Independente de quem seja, hierarquia que seja, viu? Eu sofri muito, que eu lembro que uma vez quando eu cheguei na Suíça, eu fiquei numa reunião até mais tarde, porque era um vice-presidente, ele demorou e era um vice-presidente italiano. E ele ficou falando muito mais tempo, eu tinha logo depois, em seguida, colado uma reunião com os suíços. E eu falei, olha, eu estava com o chefe de vocês, por isso que tomei uma cara. Mas, enfim, eu acho assim, eu acho que agora, transferindo isso para o mundo do home office, o mundo virtual, uma coisa que a gente tem adotado aqui, a gente faz muita reunião, muito WebEx, sempre, né? Tá. E eu acho que é muito mais difícil você ter o engajamento das pessoas online versus presencial, né? Então, uma das regras é condense seus conteúdos e seja muito objetivo no que você espera dessa reunião. Então, as regras de reunião em gerais são as mesmas, que é um pouco o que eles aplicam lá e a gente tenta aplicar na América Latina às vezes, mas sem ser tão estrito no segmento das regras. Então, sempre deixe seus objetivos muito claros, o que você quer alcançar com essa reunião, qual é o conteúdo. Se você pode mandar um pre-read, o material visual ajuda muito. Se é uma reunião importante com mais pessoas, então se você vai ter uma reunião importante para tomada de decisão com mais pessoas, ajuda bastante as pessoas terem contato com esse conteúdo 1 dia, 2 dias antes, porque você direciona a reunião para o seu objetivo de tomada de decisão e não para a revisão do conteúdo. Você coloca isso anexado no calendário já? Que é questão ou não, só no e-mail? Só para saber, assim, você chega a anexar alguma coisa no calendário, é a fonte para as pessoas ou não? Manda por e-mail mesmo e boa. Acho que as pessoas fazem as duas coisas. Eu acho que mandam dentro do invite e mandam também por e-mail. Eu, particularmente, acho melhor você adicionar no calendário. Acho que você fazer no convite, no Outlook, porque é mais fácil de acessar, entendeu? Ainda mais agora, assim, que as pessoas estão no telefone, você vai procurar o e-mail que a pessoa mandou e o conteúdo, às vezes você não salvou, então, assim, é a mesma regra de digital, de comunicação. Quanto mais você facilitar o número de cliques da pessoa e o acesso à informação, melhor. Então, não ponha barreira, faça com que esse acesso ao conteúdo seja mais fácil, né? Boa, é isso aí. Então, manda antes e ainda deixa disponível, ou seja, o importante é a pessoa acessar, né? Exato. Então, assim, tenha metas claras, condense a agenda. Eu acho que a diferença é a seguinte, principal. Você vai tender a ter menos engajamento, principalmente se você tem reuniões mais longas. Então, deixe bem claro no começo o que você espera das pessoas. E eu acho que é mais importante no mundo virtual você fazer um check e perguntar. Então, o que a gente faz muito tá bom, João Marcelo, o que você acha? Então, a gente sempre separa tempo na agenda para isso. Para engajar, para perguntar, para conectar, né? Para chamar as pessoas não falam espontaneamente, a gente pergunta um por um. Principalmente se é uma decisão de tomada, porque a pessoa... e para você incentivar, não é todo mundo que vai proativamente falar, adicionar conteúdo ou quer falar, né? E o risco da reunião virtual, principalmente se você não tem um vídeo, é isso. As pessoas estão multitasking, fazendo muitas coisas, né? Então, você deixar bem claro desde o começo, olha, a gente vai ter esses temas e é importante, vai anotando, eu vou pedir a opinião de vocês nesse momento, e chamar as pessoas, né? Uma orientação também que eu tenho visto as pessoas fazendo bastante, que eu li bastante sobre isso, nesse momento de transição, aí não tanto para gestão de reuniões online, mas nesse momento de transição, as pessoas estão vivendo um momento de muito estresse. Então, apesar... além da mudança, né, da forma de trabalhar,
você tem toda uma incerteza acontecendo, e você precisa separar isso, dependendo do conteúdo da reunião, né? Uhum. Então, o que é importante também, começar, além de você estipular a agenda, você dá um tempo para as pessoas dividirem o que está acontecendo. Para que as Tá. pessoas se conectem entre elas, como time, né? Evitando aquela questão do isolamento que a gente falou, mas também dividam experiências, né? Desde o começo. Então, fazer um check-in é bem importante, entender o que está acontecendo, e aí seguir com a agenda, né? Tá. Então, agenda, ó. Então, você falou vários pontos aí, falou primeiro condensar a agenda. Eu entendi eu estava lendo um artigo também sobre o tema, e falava o seguinte, até, você tem que cortar slides, né? Ou seja, você tem que, não é, se você tem uma apreensão, tem uma reunião de 1 hora, vai de meia hora online, você não pode Exato. ter 30 slides, não é um por minuto, não é igual Não. presencial. Você tem que ter, no máximo, 10 slides, 8 slides, entendeu? Assim, contando slides que ainda você vai ficar muito tempo em cima dele. Mas isso aí, essa dica foi de ouro, Ju. Então, mantém um período para interação com as pessoas. Tem que ser maior Exato, que exato. só Garante o fazer. tempo para pedir interação. Uhum. Separa o tempo, pergunta um a um, Uhum. para que seja efetivo e para garantir o engajamento, tá? Porque É. você não está vendo a pessoa e vai falar, e aí, o que você acha? Você está fazendo uma cara estranha, não entendi. Você não consegue fazer isso, né? Então, Uhum. eu acho que é importante você ter certeza para que seja Uhum. efetivo, porque É. senão esses pontos vão ser perdidos, ao longo do tempo. Você vai seguir para frente e você não vai incorporar aquelas coisas dentro da sua tomada de decisão. Muito bom. Ju, deixa eu aproveitar e pedir para você apoiar o pessoal num ponto que eu acho que é super importante. Você, como gestora, pratica muito isso. Esse é um exemplo disso até, em termos de inteligência emocional, né? Eu vou ser super transparente aí, era 99, 98, o Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional. Eu nunca tinha ouvido falar disso, na época eu estava no segundo colegial, e a minha irmã, mais velha não, dá para ver que ela é mais nova que eu aí, mas na época ela estava 2 anos à frente de mim no colégio, aí já tinha se formado, e ela chegou com um livro lá, que era um livro de capa amarela, chamado Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Ela estava lendo, e isso, inclusive, foi uma das coisas que mais orientaram minha carreira, na verdade, depois, porque depois eu tenho aqui a biblioteca, né? Eu sou bibliófilo, né? Então, estou sempre lendo aí. Capaz de eu ter roubado esse seu livro, viu, Ju? Capaz de ele estar aqui até. Eu Não, vou o dar meu uma está olhada aqui. aqui. O meu está aqui. Eu tenho Mas assim, eu acho que nessa hora o pessoal precisa bastante de apoio emocional. Eu acho que você é uma craque nisso daí. Eu acho que, de verdade, tem talento mesmo. Ela é meio sensitiva, viu, gente? Sabe aquela pessoa que fala assim, você está com alguma coisa? Não, não estou, tô super bem. Não, você está com alguma coisa aí que eu sei. Ela sente a energia do ambiente, tá? Ela não vai falar isso, mas eu posso falar com o irmão dela aqui. Eu escrevi sobre isso no Flaps, Liderança Adaptável aí também. Quem não comprou ainda, eu conto essas histórias, causos e ainda as técnicas para desenvolvimento de inteligência emocional também. Então, minha irmã foi a primeira pessoa aí que eu ouvi falar sobre o tema e que segue isso muito. Como você trabalha essa parte emocional, então, da equipe, sendo que você tem pouco contato presencial com todos eles? Então, tem muito uma estrutura matricial também, que muita gente conhece, então, respondendo para os times locais e para você à distância, que tem N questões. Então, fala um pouquinho disso. Acho que é um ponto que, nesse momento que a gente está passando, todos juntos, aí, você no Canadá, a gente no Brasil, gente aí em todas as regiões do Brasil, gente de Portugal escrevendo aqui para a gente também. Fala um pouquinho de como que você lida nisso com o time, principalmente nessa questão remota. Bom, eu acho que a primeira coisa, e que eu não aprendi, apesar de você falar disso, acho que eu aprendi um pouco tomando na cabeça também, né? Porque cada vez que você muda, e você tem uma outra cultura, você precisa entender. Mas eu acho, principalmente a partir das minhas últimas 2 mudanças, que foram um pouco drásticas, 6 anos na Suíça para o México, estilo de trabalho muito diferente, cultura muito diferente, empresas muito diferentes, e agora o Canadá, a primeira coisa eu acho que é escutar, entendeu? Então, eu acho que vocês que estão aí também agora, todo mundo trabalhando de casa, uma coisa que tem me ajudado muito, principalmente trabalhando com culturas diferentes, é escutar. Então, no primeiro momento, entender qual é o ponto de vista da pessoa, né? E perguntar ativamente e escutar.
E a partir disso, você construir um plano, uma argumentação, e se você não concorda com aquela pessoa, claramente você falar, olha, eu te escutei, eu entendi isso que você me falou, mas não sei, eu sendo especialista ou a minha direção, eu como gestora, eu gostaria, meu objetivo é seguir por uma outra direção. Mas você precisa escutar. E nesse momento agora, que as pessoas estão muito em casa, e por isso que eu falei, você vai tentar maneiras de administrar o time, e você vai precisar conversar e se comunicar com esse time. E escutar quais são as dificuldades que ele está tendo para você poder ajudar a tirar os roadblocks, né? E tirar as barreiras. Você só vai saber se você perguntar em muitos casos, as pessoas não vão falar. Principalmente num momento de pressão e de estresse agora, né? Em que as pessoas não estão entendendo muito bem o que tem que ser feito. Então, é importante escutar, e importante também agora, fora isso, além de escutar, dar uma direção. Eu estava conversando com você isso antes, em termos de inteligência emocional, e entendendo um pouco de neurociência, também mudando um pouco de assunto, as pessoas têm mecanismos de controle internos e externos, né? E a principal dificuldade nesse momento, em construção de uma disciplina dentro de casa, é você estabelecer mecanismos de controles internos, né? Quando você vai para o escritório, você tem as pessoas te olhando se você está trabalhando ou não, se você está chegando no horário, você tem um horário para chegar, você tem regras do escritório, né? São regras externas, né? A hora que você come, a hora que você vai embora, a hora da reunião. Nesse momento agora, você precisa criar regras e processos seus, né? E mecanismos internos de controle para você manter sua disciplina. E os rituais ajudam muito. E um chefe pode muito ajudar, né? Nessa questão do externo também. De ser esse controle externo no sentido bom e positivo, quando você identifica que uma pessoa precisa disso para construir uma disciplina de trabalho. Mas você só vai saber isso se a pessoa te contar, ou você perguntar quais são as principais dificuldades que ela está enfrentando no momento e como você poderia ajudar, né? Uma maneira é essa coisa do 1 a 1, ou você, one-on-one, ou você estabelecer as reuniões, você ter mais reuniões talvez com um reporte direto versus os outros, porque essa pessoa precisa desse estímulo, que não é só uma questão de controlar o horário dessa pessoa, mas é um estímulo para que essa pessoa se mantenha disciplinada e produtiva nessa mudança, né? Então, isso que eu falaria, escutar e, nesse momento, entender que muita gente não tem um direcionamento e não sabe. Então, além de escutar, você vai precisar dar um direcionamento e, muitas vezes, ter essa função como gestor de ser esse controle um pouco externo para ajudar a pessoa a criar uma disciplina. Ou seja, empatia, né, Ju? Empatia. Perguntar. Aliás, o quem comentou aqui no Zoom, Vera Cleto, uma das maiores esportistas da história do Brasil, tenista, foi para Wimbledon 3 vezes. Se eu não estiver errado, hein, Vera? Você me corrige aí, que a gente tem um papo super legal. Vera foi minha professora também. Juliana era tenista, viu, gente? Até dizendo aqui, esporte... Faz tempo, em outra vida. Vera era das 10 tenistas do Brasil aí também. Vera, obrigado por acompanhar a gente aqui. Muito orgulho de ver você aqui com a gente, de verdade. A Vera está perguntando se a gente vai disponibilizar esse material. E viu, Vera, a gente vai, até a equipe passou, já falando aí que a gente vai passar pela inscrição no link. E aí a gente passa também esse material depois. Então, Ju, você estava falando sobre empatia. Empatia. Eu acho que tem uma... Tem uma outra coisa que eu acho bastante importante, que eu acho que eu comentei com você antes, que aí é mais uma questão de autoconhecimento, né? Self-awareness. Porque a gente vai falar de self-awareness, social awareness, né? Então, no final, o social awareness é um pouco o que eu te falei. Vamos perguntar, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver o que o time está precisando para que você consiga ajudar, né? Então, você precisa ter simpatia e escutar. Agora, o self-awareness, eu acho que tem uma questão que essa semana eu estava lendo um texto e eu falei, nossa, é realmente isso.
nesse novo processo que você está aprendendo, acho que é importante você, a partir de uma tentativa, né, de organizar sua agenda, sua rotina de uma maneira, fazer uma reflexão de um autoconhecimento nesse momento novo. Quais são as coisas que eu acho que estão me prejudicando ou que não estão me facilitando a ser produtivo, né, nesse meu dia a dia? E mapear essas coisas. Então, pode ser realmente que seja os filhos em casa, a interrupção dos filhos. Pode ser que você não está conseguindo acordar no horário e você acaba não sendo muito produtivo. Pode ser que você não está conseguindo terminar num horário, está ficando muito cansado porque não está conseguindo estabelecer os horários ou não está comendo direito. Então, acho que é importante você mapear isso e dentro do conceito de melhoria contínua, você estipular um plano. Então, tá bom, meus filhos estão... eu estou acostumada a trabalhar de casa, desde faz tempo, eu estou desde novembro, desde que descobri que eu estava grávida, eu não estou viajando mais, então eu antecipei meu home office, Covid. lockdown, entendeu? Seu lockdown, boa. Sem viajar, sem fazer nada aqui em casa. E agora, com a minha filha em casa, mudou a dinâmica. Eu tive uma semana passada, de muitas distrações, desde ficar muito tempo em tela, acompanhando notícia, ou de ficar preocupada com as atividades. Então, eu tive que, ao final da semana passada foi a primeira semana aqui no Canadá que oficialmente fecharam as escolas e que as crianças ficaram em casa. E a gente teve que ter uma conversa no fim de semana, eu e meu marido, e revisitar a agenda. Então, eu, por exemplo, eu não estou mais olhando notícia o dia inteiro. Eu estou focando na minha lista de atividades, entendeu? Minhas metas. Então, domingo eu sentei, revisei minha agenda, quais são as minhas metas, e estou focando nisso. E não estava me facilitando a minha produtividade eu ficar o dia inteiro acompanhando as notícias, entendeu? Então, eu separei para mim. Eu acho que outras pessoas são diferentes. No caso da minha filha, a Vitória, eu comecei também a revisar a agenda. Então, eu sentei com o Du, meu marido, e a gente revisitou a agenda de como a gente vai fazer com as atividades dela, né? E comecei a ter acesso a algumas ferramentas. Então, por isso que eu falei também, eu voltei a revisitar algumas coisas de conceito de trabalho remoto, e um insight importante para mim foi essa questão de produtividade versus horas. E nesse momento, você tem muitos fatores de mudança, né? E você precisa focar na sua produtividade e no seu resultado, porque você não vai conseguir trabalhar em casa, fazer igual você fazia no escritório, com todas as outras coisas que estão acontecendo. Então, isso é uma parte de autoconhecimento, que eu acho importante que as pessoas relacionadas a self-awareness, né, dentro dos pilares de inteligência emocional, que as pessoas precisam fazer essa reflexão e construir um plano e tentar de outra maneira para que as coisas funcionem e você se sinta melhor. Então, eu, por exemplo, estou muito mais energizada, estou me sentindo que as coisas estão andando melhor, que eu reorganizei minha agenda, porque eu também passei por esse período de transição semana passada, com as mudanças aqui em casa. E isso é normal. Então, acho que precisa reconhecer também que isso faz parte, né, do crescimento. Eu acho que isso é um ponto importante que você colocou. Eu queria até, Ju, caminhar para o encerramento aqui, até em respeito também aos participantes aí que estão dedicando tanto tempo também a estar com a gente e deixar os seus contatos. Mas eu acho que você deu uma dica importante, que a gente falou ontem também, né? Precisa parar e combinar as regras também dentro de casa, né? Quem é casado, quem tem filho e tudo mais, eu acho que você, assim como... Acho que você já tinha essa realidade, eu que estou começando mais agora, que a babá não vem as colaboradoras aqui de casa mais também, né? É uma diretriz aqui do estado de São Paulo, acho que os outros estados também, de dispensar os colaboradores domésticos também para que trabalhem em casa nesse momento. Então, tem que se organizar, tem que sentar, combinar, né? Conversar. Eu mesmo, minha esposa me mandou a agenda dela de amanhã, até eu falei, meu Deus do céu, acho que vamos para Campinas e tá difícil, porque é muita coisa para ela e para mim, a gente precisa de ajuda da família aí também, porque tá difícil, você não tem nem isso para recorrer, né? Aí eu posso abusar aqui, mas dizendo uma coisa para passar um pouquinho se você conseguir, Ju, passar para o pessoal os seus contatos também, quem quiser te acessar no LinkedIn, como é que faz?
Acho que no LinkedIn, Juliana Furlan, me acham ali, né? É. Se fizer uma busca, Juliana Juliana Furlan. Furlan no LinkedIn. Você quer deixar seu Instagram também? Como é que você está lá? Ju Furlan no Instagram. @Ju Furlan no E é Instagram. isso, por É isso. enquanto. Tá Me bom. manda mensagem, me manda e-mail lá que funciona bem. E aí a É, gente continua a conversa. é isso Mas aí. como mensagem, Mal, que eu queria Uhum, deixar é assim, eu acho que vejam como uma oportunidade, sabe? uhum, Tudo isso que está acontecendo de crescimento, eu acho que é uma coisa abrupta, todo mundo tem que se adaptar e realizar, mas eu mesma vim trabalhar nessa empresa, nessa função, porque eu entendia que trabalho remoto era uma habilidade do futuro, principalmente para grandes centros, porque tem uma série de benefícios que a gente chegou a não falar, de corte de custos, de deslocamento, aumento de produtividade, principalmente para trabalhos intelectuais. Então, uhum. isso vai acontecer, está seguindo nessa direção. O que aconteceu agora teve uma aceleração devido a um fator externo. Então, aproveitem para usar isso em seu benefício e focar em coisas que podem ser feitas nesse momento, né? Que muitas vezes são Uhum. deixadas de lado. E sem minimizar o problema e a crise que a gente está vivendo, Uhum. mas para a sanidade mental é importante você conseguir separar e ainda se sentir produtivo nesse momento, daqui para frente. Muito bom. Obrigado, viu, Ju? Você trouxe muitos insights aí. Os insights, vocês viram o Renato, queria agradecer o Renato, meu sócio, o diretor da Enora, ele foi redigindo isso aí para a gente em paralelo também. Ao nosso time de comunicação também que estava acompanhando, que fez acontecer esse encontro. Dizer para vocês que justamente esse formato que a gente está fazendo agora é um formato já 100% online também, né? Que também exigiu uma preparação, né, Ju? Meia hora antes a gente estava aqui antes para testar, para falar, para alinhar. Tinha conversado antes hoje também, ou seja, não se faz um encontro desse também espontaneamente do além, né? Ou seja, para conseguir gerenciar e estar no horário e terminar no horário e fazer as coisas, tem que ter preparação, que foi uma das coisas que você falou bastante hoje. Obrigado pelas dicas aí. Pessoal, então, para quem Inclusive, quiser. deixa eu só fazer um comentário antes que você Uhum, termine. Por exemplo, eu não sei como as empresas estão fazendo isso hoje no Brasil, mas nós tínhamos uma série de offsites presenciais, uhum, globais, que não foram cancelados e que estão todos sendo feitos offline, através de uhum, Webex ou através de Teams, com uma uhum, agenda condensada, como eu falei. Você exige uma preparação, porque muitas vezes você precisa garantir que a preparação do conteúdo, que as ferramentas tecnológicas estão funcionando e todo mundo tem acesso, mas as uhum, reuniões estão acontecendo dessa maneira. E a uhum. principal diferença versus o passado, como as pessoas se viam mais, é que todo mundo está pondo a cara no vídeo É para isso aí. participar. E para Ah, todo mundo se ver e entendi. ver que está todo mundo ali ainda vivo, entendeu? Então Aham, não é assim. Mas desculpa a é. interrupção. Não, pelo contrário, é bom se falar que assim é uma forma nova, mas ela tem trazido alguns ganhos também, né? Como eu vejo, por exemplo, a Enora há 5 anos tem todo o portfólio dela faz online, ou seja, faz treinamento de liderança, de inteligência emocional, de gestão de times à distância. Então, a gente tem até um programa. Quem quiser saber mais também está aí o Renato está colocando aí na tela no QR Code, chama Gestão Ágil de Times Remotos, né? Então, para quem quer orientações para a equipe agora, já, para a gente acompanhar, a gente acompanha os times, acompanha a evolução de lançamento de produtos, revisão da estratégia com a alta gestão também, os diretores e tal, a gente apoia a rever o que fazer agora. Tem muita gente perdida, a gente vai falar sobre um método, com conteúdo, sobre como revisitar a estratégia para lidar com a situação agora, e tem vários modelos para isso. Então, usem a gente também, porque, como você falou, a gente já fazia isso, treinamentos até globalmente, com gente na China, na Rússia, Canadá, na África e tal, ao mesmo tempo, trainees, por exemplo, globais, e não divulgava. Está sendo uma oportunidade para a gente divulgar isso aí, porque, como você falou, a gente ficava muito acomodado dentro de como era, então tem uma boa oportunidade também. Pessoal, contem com a gente, então. Obrigado pela presença a todos. Ju, bom frio aí para você, 5 graus. Obrigada. Bom dia a todos. É, o E que, stay strong. Dá tudo é, certo. vamos Segurem junto, né? aí
E seguir produzindo, gente, que a gente precisa seguir liderando e produzindo, depende de nós também, É essa isso aí. iniciativa. Aliás, tem uma coisa que eu falo sempre nas aulas aí, que eu falo que eu tenho em casa. Deixa eu mostrar aqui até. Tem esse porta-livros aqui do Gandhi, né? Deixa eu ver se dá para pôr assim. Aqui. Não dá para ver, né? Vou mostrar aqui que eu tenho uma luz especial aqui, ó. Não dá para ver também, né? Mas está falando assim, ó, be the change you want to see in the world, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Isso aqui eu peguei lá na casa do Gandhi, mesmo foi um presente até da minha esposa, e fala muito disso, né? Se você quer que as pessoas mudem nesse momento, realmente você aprenda, faça de um jeito diferente, você deseja isso dos times, tem que fazer isso para eles verem. É muito pelo exemplo, né, Ju? Você tem que ser o exemplo para as pessoas, mesmo cada um vai ser de um jeito, Mesmo. mas você tem que mostrar e tem que, como a Ju falou, be strong, seja forte aí nessa hora aí, porque não tá fácil, mas as pessoas ficam observando, querendo ou não, a liderança, e você então tem que ser esse bastião para mostrar para as pessoas que é possível e consegue chegar lá. Então, seja forte, sucesso a vocês, pessoal, tamo junto. Obrigado por comparecer e conte com a gente também. Mais conteúdos, esse vídeo também é só acessar o link, vai receber todo o material desse e dos outros também. O primeiro foi com o VP de Gestão de Pessoas, Luiz Felipe Machad, do Magazine Luiza. O segundo foi com o Volney Ferreira, advogado trabalhista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades também, que falou para a gente sobre os aspectos legais do trabalho à distância. O Renato Fontana, sócio da Enora, falou ontem sobre produtividade no trabalho à distância. E hoje a Juliana falou justamente sobre a forma prática de quem conduz times há muito tempo já globalmente à distância, o que fazer, inclusive com grandes dicas de neurociência e inteligência emocional. Foi um show, Ju. Obrigado. Beijão para você aí. Obrigada a todos aí, bom fim de dia e Isso ótima aí. semana dentro Obrigado, do pessoal. possível. Tchau, Valeu. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.